Esse modelo de redação ganhou nota 1000 no Enem de 2021 e eu vou ensinar você a usar esse modelo para qualquer tema de redação que vai cair no Enem. E vai ser agora. Roda a vinheta e vem aqui comigo. Essa redação que eu peguei para poder fazer essa aula, ela está na cartilha de redação nota 1000 do Lucas Felp. Ela foi utilizada aí pela Evelyn Lima, do Enem de 2021, conseguindo aí sua nota 1000. Aqui a folha de redação, a transcrição aí do modelo digitado. E lembrando também que eu fiz uma aula completa sobre esse modelo e explico do início ao fim de uma redação bem estruturada que consegue nota máxima no Enem. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês conseguirem acessar depois. Bom, quando você se depara com o tema da redação, para você conseguir aplicar ele com o modelo, você vai ter que fazer um raciocínio em cima do tema para poder identificar do que ele se trata e assim você vai conseguir relacionar com o modelo padronizado de redação do Enem. Nesse tema de 2021, ele tratava da invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Quando você olha para esse tema de redação, você vai fazer uma reflexão em cima dele. Beleza, cidadania no Brasil. A cidadania do Brasil consiste principalmente em todos terem direito, terem visibilidade social, terem acesso aí aos seus direitos garantidos pela Constituição de 1988. Direitos sociais, direitos civis. E um problema que esse tema tratava era, se você não tem acesso ao registro civil, você é invisível socialmente. Você não tem a garantia de acesso à cidadania aqui no Brasil. E quando você faz esse raciocínio em cima do tema, você vai ter que ter em mente que você deve utilizar todas as palavras do tema na sua redação. Porque se você utilizar uma palavra do tema da redação, focar só nela no seu desenvolvimento e progressão temática da sua redação, você corre o risco de não abordar o tema inteiro e até de fugir do tema da redação. Então, quando você vê o tema da redação, utilize todas as palavras do tema da redação na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão. Memorize essas palavras para poder relacionar com o modelo de redação. Esse modelo aqui, eu vou utilizar ele na introdução. Eu vou dar uma aula completa de como fazer essa introdução primeiro, para você entender como relacionar o modelo. Ok. A primeira coisa que você vai fazer na sua introdução da redação é uma contextualização com o tema. Essa contextualização pode ser com uma citação na introdução, que não é obrigatório, e você também pode fazer uma contextualização e não citar na introdução. Você pode deixar aí essa citação que você podia fazer na introdução no seu desenvolvimento aí para poder relacionar com a sua argumentação. Nesse contexto, relacionando aí com o modelo, ela começou com a citação da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque a Constituição, ela dita os direitos sociais, certo? Ela é a norma jurídica brasileira que corresponde a os direitos, ela dita os direitos e os deveres do Estado. Ela dita o que o brasileiro tem de direito e o que é garantido, que o Estado deve garantir para poder proporcionar esses direitos para o cidadão brasileiro. E ela relaciona essa citação com o tema. E que posteriormente eu vou relacionar essa citação com todos os temas passados aí do Enem, certo? Primeiro ela começa. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos, certo? Quais direitos são esses? Direito à saúde, direito à moradia, direito ao saneamento básico, direito de acesso à cultura. Todos os direitos civis, direitos sociais estão assegurados na Constituição.
E é por isso que você consegue utilizar esse argumento da Constituição para relacionar com os temas, porque o tema sempre vai configurar um problema social. Um problema que está indo contra o direito de alguém, de alguma pessoa, de algum tema em específico. E quando você tem esse conhecimento da Constituição, que ela dita os direitos, você consegue relacionar esse tema. Consegue relacionar os temas que configuram um problema social com a Constituição. Porque se a Constituição tem um direito, tem um dever, se o tema está contra esse direito e contra esse dever, não é o que acontece na Constituição. Na prática, não é o que acontece. E você consegue relacionar essa proposta com os temas passados da redação. Ok. Assegura os direitos e o bem-estar da população, certo? Isso aqui é o que? É bem comum. Se o que é bom para mim, é bom para você e é bom para todo mundo. Por isso, bem-estar, bem comum a todos, bem comum da população. E essa é a contextualização que ela faz em relação ao tema invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Agora vem a parte que ela vai encaixar com o modelo. O modelo de redação eu deixei em negrito e onde não é o modelo é a contextualização com o tema. É onde eu pego o tema da redação e relaciono com o modelo. Beleza, feita essa contextualização, ela coloca aqui uma conjunção adversativa. Ela coloca um conectivo para relacionar com o tema da redação. Ela coloca o conectivo para relacionar o argumento, a citação que ela fez da Constituição Federal com o tema da redação. Entretanto, o que significa isso? Ela está negando a frase anterior. Ela está negando que, no Brasil, a Constituição ela deveria assegurar os direitos e o bem-estar da população. Só que, na prática, não é isso que acontece. Quando a gente observa, e agora que vem um tema da redação, certo? Entretanto, quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, relacionando com o tema, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Depois de eu fazer a citação da introdução, eu coloquei uma causa e consequência. Estabeleci essa causa e consequência com o tema e relacionei com a parte da Constituição. Na Constituição é garantido os direitos e o bem-estar da população, só que de acordo com o tema, entretanto, na prática, não é isso que acontece. E eu utilizei as exatas palavras do tema da redação na minha introdução. Porque quando eu faço isso, eu não corro o risco de fugir do tema da redação ou de deixar ela incompleta, não englobar todas as partes do tema da redação. E você deve fazer isso para todas as redações. Utilize as exatas palavras da redação na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Porque é assim que você engloba o tema e segue com todas as partes necessárias para poder ter uma redação bem estruturada. O que ela quis dizer com essa frase? O registro civil é visível. Você consegue a visibilidade social através do registro civil. E é através dele que você garante o acesso à cidadania no Brasil, relacionado aí com o tema. Só que você tem uma deficiência em garantir essa visibilidade. Ou seja, você é invisível se você não tiver o registro civil. E ele vai garantir a cidadania no Brasil. E sem ele, sem o acesso ao registro civil, você não tem a cidadania garantida. Essa é a causa e consequência associada com a contextualização. Agora, essa parte é a minha tese. O que é a minha tese? É o meu posicionamento. O que é posicionamento? É o ponto de vista em relação à redação, em relação ao tema. Não esqueça o seu ponto de vista, não esqueça a sua tese, porque se você não colocar a sua tese, o que você vai defender na sua redação? Qual que é a sua opinião em relação ao tema? Você perde muito ponto se esquecer a tese. Então, a pessoa fez a contextualização, estabeleceu uma
relação de causa e consequência com o tema e colocou o seu posicionamento relacionado com a tese e com seu ponto de vista de acordo com o tema. Verifica-se que esse preceito, que preceito que é esse? Direitos e bem-estar da população. Esse preceito é uma teoria, é uma norma, é um conceito a ser seguido. Que conceito que é esse? Nesse contexto, é o da Constituição Federal. Direitos e bem-estar da população, que ela deve assegurar essa questão. Verifica-se que esse preceito é constatado na teoria, ou seja, na teoria, nas cláusulas pétreas da Constituição Cidadã de 1988, ele é garantido, ele é constatado na teoria, só que não é desejavelmente na prática. Relacionado com o tema, ela coloca essa prática em teoria, certo? Na teoria da Constituição, e na prática não é assegurado. Esse é o ponto de vista dela. Feito contextualização, causa e consequência com o tema, colocado o seu posicionamento, agora você vai colocar dois tópicos para poder desenvolver ao longo do seu texto, para relacionar com o tema e com a sua tese. Como que ela faz isso? Dessa forma, essa realidade, que realidade que é essa? Essa realidade que o direito e o bem-estar da população é garantido na Constituição, mas de acordo com o tema invisibilidade e registro civil, ele é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Essa realidade se deve à inoperância estatal. Que inoperância estatal que é essa? O Estado é inerte, ele não age. Essa inoperância estatal, ela vai relacionar no seu segundo parágrafo do texto, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, certo? E aqui, alienação social, ela vai pegar e falar no seu terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, certo? Essa é a relação da introdução com o desenvolvimento. Ok, seguindo esse padrãozinho, você identificando como faz uma introdução perfeita, agora eu vou relacionar com os diferentes temas da redação dos Enems passados com esse modelo de redação. E segue o mesmo padrão. Tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Mesma coisa, negrito, modelo de redação. O que não está em negrito, relação com o tema. Certo? A Constituição ela assegura o quê? O bem-estar da população. Só que de acordo com o tema, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Se tem um estigma a determinado grupo social, se tem um estigma aos doentes mentais, significa que o preceito da Constituição Cidadã de 1988, que ela deve garantir o bem-estar da população, não está sendo atendido. Porque se tem estigma, se tem preconceito contra determinado grupo social, nesse caso, os doentes mentais, a Constituição ela está com esse dever constatado na teoria, mas não desejavelmente na prática. E simplesmente ela pega essa parte e relaciona com o tema de 2020, certo? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Entretanto, quando se observa a questão do estigma associado às doenças mentais no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. A mesma coisa, o mesmo modelo, as mesmas palavras, ela só trocou o tema da redação e relacionou essas palavras, as exatas palavras do tema, com esse modelo. No tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A Constituição, ela garante o direito de acesso ao lazer, de acesso à cultura. E se você não tem acesso à cultura, nesse caso a cultura cinematográfica, o dever da Constituição está sendo constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Fez essa relação, você consegue associar com o modelo. Entretanto, quando se observa a deficiência em garantir o acesso à cultura cinematográfica no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Mais uma vez, a mesma coisa. Tema aí de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que esse tema queria dizer?
Por meio de algoritmos que são associados ao contexto digital, por exemplo, as empresas vão filtrar os dados para poder manipular o comportamento do usuário, para poder influenciar ele, por exemplo, a comprar um produto. E é isso que esse tema fazia referência. O usuário da internet, ele é manipulado através aí do seu comportamento a ser induzido a realizar uma ação que está contra o seu direito ao livre arbítrio. Tá uma coisa que está além da livre escolha dele, certo? Uma coisa que foi induzida, que foi influenciada através dos dados da internet para poder manipular suas ações. Feita essa contextualização, você consegue também associar com a Constituição Cidadã de 1988. Ela assegura os direitos. Qual que é o direito que ela tem? O direito ao livre arbítrio, à livre escolha. Se você não tem esse direito, você é manipulado, raciociando com o tema, certo? Quando se observa a manipulação maquiavélica do usuário de mídias sociais a fim de induzir o comportamento consumista, você consegue relacionar esse tema, comportamento do usuário da internet, manipulação, com o modelo. Se fosse aí no tema de 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. A Constituição, mais uma vez, ela assegura o direito de acesso à educação. Se você não tem o direito de acesso à educação para a população, nesse caso em específico, os surdos no Brasil, se você tem esse desafio, o direito da Constituição é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Mais uma vez, você consegue associar esse modelo com o tema da redação. Entretanto, quando se observa a deficiência em garantir a formação educacional de surdos no Brasil, você pode observar que é praticamente a mesma coisa de você pegar e colocar o tema da redação, as mesmas palavras, e consegue nota máxima. Faça isso nas redações. Utilize as exatas palavras. Se fosse aí no tema de 2016, caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. A gente vive num país laico. É assegurado na nossa Constituição Federal que você tem o direito de seguir qualquer crença, de seguir qualquer religião. Se você tem uma intolerância religiosa, significa que o preceito da Constituição está sendo constatado na teoria, mas não desejavelmente na prática. Associou essa questão da Constituição, você relaciona com o tema de 2016 também. Entretanto, quando se observa a deficiência em garantir o combate à intolerância religiosa no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Mais uma vez, relacionava aí com o tema, se fosse em 2016. Se fosse aí no tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, certo? Você vai ter que focar, além da violência da mulher na sociedade brasileira, essa palavra aqui, ó, persistência. Essa é a palavra principal do tema da redação. Escrever uma redação só sobre violência contra a mulher na sociedade brasileira, você vai perder ponto. Tem que falar da persistência. Utilize as exatas palavras do tema da redação. Se a nossa Constituição, ela garante o bem-estar da população, se ela assegura os direitos, se ela assegura a igualdade, a isonomia para todos do Brasil, para toda a sua população, se você tem a violência contra a mulher, isso configura uma afronta à liberdade individual da mulher. Então, com isso, você também consegue relacionar com o tema da redação. Entretanto, quando se observa a deficiência em combater a persistência da violência contra a mulher no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Eu peguei o tema desde 2021 até 2015, poderia continuar aqui, mas vai ficar uma aula muito longa, mas o objetivo principal já foi alcançado. Eu ensinei você como fazer uma introdução perfeita e como relacionar com os diferentes temas da redação.